E aí, pessoas, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo em paz? Como é que está a vida? Tudo legal? Tudo bacana? Ó, muito obrigado a você que está aí assistindo mais um vídeo do canal Paulo Dharma 1970. Muito obrigado, agradecendo também a Deus, né? Porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Agradecer sempre a Deus é importante, né? Então a gente aqui agradece a você que está aí assistindo a sua visualização, muito obrigado. E agradecendo também a Deus, porque sem Deus nós não fazemos rigorosamente nada. Ó, curta o canal Paulo Dharma 1970, ó, o meu Instagram, Paulo Dharma 1970, beleza? O meu Instagram está aqui embaixo, aqui, ó. Muito obrigado. Ó, se você que gosta de Perry Rhodan, ó, vou botar essa imagem aqui, né? Essa imagem aqui do Terrano, né? O 1000, né? A edição 1000 do Perry Rhodan. E também agora, de colocar aqui, colocar aqui a imagem do Perry Rhodan aqui, porque a gente vai fazer mais um vídeo aqui. Mais um vídeo, o 1115, se eu não estou enganado. Posso estar errado. Não, 1114, que na resenha aqui é do 1114, a gente vai fazer já aqui, ó. Se você quiser curtir, curta o vídeo, se inscreva no canal, comente, se você quiser também ajudar o canal também, é o 988-297-7791, é o meu Pix, beleza, gente? Então, ó, curta o vídeo, se inscreva no canal e a gente já volta já aqui com mais um vídeo dessa saga que não termina, é infinita, né? Eu vou morrer e não vai terminar. A saga do Perry Rhodan desde 1961 até 2023 está aí na área, beleza? Então curta o vídeo, se inscreva no canal e comente aí, valeu? Beleza? Até já, a gente volta já, valeu! E aí, pessoas, beleza? Tudo tranquilo? Bacana, né? Olha, estamos indo, né? Beleza? 1114, episódio 1114, A Maldição da Cosmocrata. Nós chegamos, estamos indo. Agora, claro, para chegar no 1199 vai rolar muitas semanas, mas vamos indo devagar, né? Porque devagar, como que se diz aquele ditado, a galinha enche o papo. Você vai de grão em grão, a galinha vai enchendo o papo. E quando eu comecei com esse número aqui, né, 1100, eu não imaginava que 14 semanas depois, né, 14 semanas depois nós estivéssemos aqui ainda, né? Antigamente eu lia um por dia, como eu já expliquei isso várias vezes, né? Mas como é SSPG, a gente não tem mais aquele universo de livros, né, disponíveis. Então você não dá para ler, uma. Você até consegue, eu por exemplo, fazer isso. Eu lia 99 volumes em 3 meses. Agora eu vou levar 3 anos, olha que lindo. Vou levar 3 anos nesse ritmo de 1 a 1, né? Enquanto a galinha vai enchendo o papo, a gente vai fazendo vídeo aqui semanalmente, um por um. Semanalmente, todo domingo nós temos aqui um vídeo da saga, né, da Armada Infinita, do 1100 ao 1199. Como eu disse, nós chegamos exatamente no 1114, que é esse aqui, ó. Você provavelmente, nesse exatíssimo momento, você deve estar com a capa aqui da edição alemã e a edição da SSPG aqui, uma ou aqui. Enquanto eu tenho aqui a edição em PDF escrita pelo Kurt Marr. Por incrível que pareça, no dia 28 de dezembro de 1982, publicado esse livro, né? Esse livro há quase 40 anos, vai fazer daqui a poucos dias vai estar fazendo 40 anos. No dia 28 de dezembro, o último volume do ano de 1982, dessa saga do Perry Rhodan, que aí depois vai ser no dia 4 de abril, não, 4 de janeiro de 1983, aí a gente vai entrar com o Emissário do Imortal, o 1115, aí vai ser o ano todo de 1983 até, né, chegar ao final lá por volta de 1984, essa Armada Infinita, beleza? Eu tava dando um passeio aqui no frontispício do livro, né? Eu sempre costumo fazer isso, na Maldição da Cosmocrata, episódio 1114. Aí eles resumem mais ou menos o episódio assim, ó. Na galáxia Norgantu, uma imensa equipe a serviço dos Cosmocratas conduz um meticuloso trabalho para finalizar a montagem do novo Império do Vírus. Esse novo Império do Vírus ele foi muito falado no anterior, né? No ciclo anterior, o ciclo 16, que você tinha todo o desenvolvimento, tinha lá o Kyupo, tinha toda aquela história da Gersil, tinha todo esse universo de 90, aquelas coisas, né? 99 volumes durante 3 meses que eu li. Então tinha lá toda essa história do Império do Vírus, que foi dar exatamente nesse ciclo 17 aqui que nós estamos lendo. E esse é o primeiro volume, esse 1114,
é o primeiro volume que vai tratar exatamente da questão do chamado Império do Vírus, que foi muito falado no ciclo anterior, entendeu? Então, inclusive vai ter um resuminho aqui, que eu não vou falar, mas tem um resuminho no próprio volume aqui, no próprio livro, tem um resuminho que vai explanar muito melhor do que eu falando, né? Não é? Não é melhor você ler? Não é bacana? Então, você lendo, você tem uma... Você capta mais pontos importantes na história. Aí eles vão dizer aqui, né? Na Galáxia Norgan Tour, uma imensa equipe a serviço dos cosmocratas conduz um meticuloso trabalho para finalizar a montagem do novo Império do Vírus, dos vírus. Porém, todo esse esforço se vê ameaçado quando uma entidade de poderio inimaginável, e ela vai ter, essa entidade, ela vai ter, eu já reparei, eu não li, mas eu já reparei que lá pelos 1100 e tanto, por exemplo, vão estar falando dela. Provavelmente nessa primeira parte, como vocês que são leitores da saga do Perry Rhodan, sabe que geralmente do número 0 até o 49, eles têm uma pegada, é tudo o mesmo ciclo, mas a pegada muda de 50-50, né, de 50 para 50. Então, de 50 para 50 a pegada muda. Então, eu não quero falar o nome da entidade, né? Embora o nome dela esteja lá no resumo do ciclo inteiro. Se você quiser ver lá o nome da entidade que eles falam aqui, eles não dizem qual é, mas lá quando você vê aquele resuminho lá, ciclo 17, Armada Infinita. Se você quiser procurar lá, tem o nome da entidade que vai ameaçar o planeta Terra. Vai lá, procura lá que você vai achar. Aí ele vai dizer aqui, né? Porém, todo esse esforço se vê ameaçado quando uma entidade de poderio inimaginável, ao qual a equipe de construção nada pode opor, se manifesta e reivindica para si esse produto que pode representar um tremendo risco em mãos erradas. Esse é um resuminho bem básico desse episódio, desse 1114. Aí, eles vão entrar aqui, né? Logo na sequência. Já vai estar aqui, créditos editoriais, copyright 2022, Perry Rhodan 1114, Der Fluch der Cosmokratin, né? Vai ter aqui tá dizendo aqui, foi projeto gráfico 2022, A Maldição da Cosmocrata. Deixa eu ver se tem o nome do tradutor aqui, que eu sempre gosto de pegar o nome do tradutor, né? É o Marcos Roberto Inácio Silva, da SSPG, editora, 2022. Esse quer dizer que esse livro, provavelmente, ele saiu em meados desse ano, deve ter saído no começo do ano. Então, como eu sempre digo, na semana, qual é o que está circulando aí para venda, se eu não estou enganado, o 1155 foi o último, tá? Só para a gente poder se situar. Então, esse aqui, o 1114, deve ter sido lançado no começo do ano, desse ano de 2022, porque nós ainda estamos em 2022, depois vamos pular para 2023, mas ainda estamos em 2022. Se você assistir esse vídeo aqui daqui a 6 meses, esse vídeo circulando, feito, produzido em 2022 ainda, não viramos o calendário. Então esse livro ele saiu provavelmente no início do ano, Aí tem, como eu falei, tem a tradução do Marcos Roberto Inácio Silva, tradução de Der Fluch der Cosmokratin. Aí eles vão dar aqui um resumo, aqui a Maldição da Cosmocrata, de Kurt Marr, tradução de Marcos Roberto Inácio Silva, volume 15, episódio 1114. Eles constroem o novo Império do Vírus e o mal desperta, básico. Deixa eu ver o nome dos personagens principais aqui da nossa história. Tem a Belice, você vai saber já, porque eu vou fazer a leitura uma parte do primeiro capítulo. A Belice, ela reivindica o novo Império do Vírus para si. Não é esse nome aqui, tá? Esse Belice aqui é apenas um nome que se apresenta, mas ela tem outro nome, como eu falei. Se você olhar o resuminho lá do ciclo, vai estar lá o nome da entidade que ameaça o planeta Terra. E é o nome de uma entidade lá dos indianos. É aquela deusa da morte, mas eu não vou dizer o nome. É a deusa da morte, deusa da destruição, que eles usam aqui. Mas essa Belice, ela vai se apresentar como Belice de início, né? Ela reivindica o novo Império do Vírus para si. Tem o Geretus, que é um encarregado dos Cosmocratas, que ele vai ter uma participação muito especial aqui nesse episódio. O Kyupo, que finalmente vai aparecer, né? Porque ele teve uma presença constante no ciclo anterior, né? Ele foi muito constante no ciclo anterior. Dessa vez ele estava meio sumido, porque nós estávamos trabalhando sempre com as leituras
era a saga lá do pessoal em volta do Rubi Gelado, né? Aquela história de ele tem a Armada Infinita. Todos os 13 volumes que nós lemos até agora, eles tratavam exatamente da Armada Infinita, de como o Perry Rhodan se encontra num local para ir atrás do Rubi Gelado, que é esse primeiro volume aqui, né, o 1100, e ele se depara exatamente com a Armada Infinita. Nós lemos 13 livros que tratavam desse assunto. Pela primeira vez nós vamos desviar o foco, né? Nós não vamos tratar da Armada Infinita, nós não vamos tratar do Rubi Gelado, nós vamos tratar exatamente do Império do Vírus, que, como eu falei, foi algo muito importante no ciclo 16, tá? No ciclo 16 que nós trabalhamos, a leitura do ciclo 16. Então, dessa vez, como virou o disco, que era a Armada Infinita, agora no episódio 14 nós largamos um pouco do Perry Rhodan e da Armada Infinita, todo aquele universo. Nós fechamos aquilo. O próximo provavelmente também, que vai ser do Clark Dalton, emissário do Imortal, não vamos tratar da Armada Infinita. São provavelmente esse e o próximo não vamos tratar da Armada Infinita, nem do Rubi Gelado, nem de nada daquilo. Entendeu? Nós vamos aqui fechar em cima do Império do Vírus. Então tem aqui o Geredos, né? Um encarregado dos Cosmocratas. Tem Kyupo, o pesquisador de vírus, sente-se enganado em relação aos frutos dos seus esforços. Aí vamos ter 3 personagens que vão estar nesse episódio praticamente o tempo todo. Que vai ser o Hag Cornus, o Sapri Vistoy e a Alissa Montelfi, 3 ex-membros da tripulação da base. Vamos pegar aqui a primeira parte aqui, ó, o primeiro capítulo, uma parte do primeiro capítulo, ó. Já era noite, isso aqui vai ser quando a Belice aparecer. Ela vai surgir exatamente aqui nesse primeiro capítulo. Já era noite, já que tinham apagado as luzes. Só o diabo poderia saber o ritmo que assumiam a bordo desse balão de montagem, mas certamente não era aquele a quem o seu corpo estava acostumado. Ele tinha problemas para dormir e essa noite não era exceção. A menos que fosse num aspecto. Hag Cornus saltou de sua cama quando a mulher apareceu na sua frente. Não ficou claro para ele se estava acordado ou sonhando. Isso não importava. O que importava era a mulher. Ele nunca tinha visto uma como ela. Não importava que ela fosse uma das cerca de 250 pessoas da poeira que tinham fugido da base algumas semanas antes. Nós vimos isso nos episódios anteriores. Fugido da base algumas semanas antes para mergulhar de cabeça na misteriosa nuvem Isra Kendur. Vai ter inclusive a explicação disso aqui, que aconteceu nos episódios anteriores. Se você está acompanhando aqui, se você está lendo também os livros, você vai ver que isso rememora acontecimentos de algumas leituras para trás. E que não houvesse uma mulher nem meio bonita em seu grupo, exceto talvez Lissa. A Alissa Montelfi, né, que a gente falou aqui agora. Mas mesmo ela era muito gorda e... Não tinha nada a ver com tudo isso. A mulher que estava diante dele era um ser com o qual só se podia sonhar nos mais loucos devaneios. Claro que ele estava sonhando. Tal criatura não existia na realidade. Ela era de estatura mediana, cabelos escuros, olhos grandes, voluptuosa. Essa era a palavra que lhe viera à cabeça no outro dia, quando estava procurando por um termo técnico especial na sala de observação. Ele tinha lido a explicação e tentado imaginar como poderia ser uma mulher voluptuosa. Agora ele sabia. Ela usava um manto cintilante bem ajustado de um tecido que ele nunca tinha visto antes. Ela não se moveu. Contudo, com a imaginação de quem vivia uma vida celibatária há algumas semanas, Hag Cornus pôde imaginar como um material brilhante teria ganhado vida se ela tivesse esticado um músculo, levantado um braço ou colocado uma perna para frente. Ele suspirou. O que mais poderia fazer? Não se preocupe, Hag Cornus, disse a desconhecida. Eu não vou machucá-lo. De repente, ele tinha olhos apenas para a boca dela, os lábios fascinantes que se moviam de uma forma estranha, como se falasse as palavras numa língua completamente diferente. Ora essa. Não, essa seria a menor das minhas preocupações, ele se ouviu responder. Porém, as suas palavras não significavam nada para a mulher. Eu sou Belice, disse ela. Estou aqui para lhe fazer uma proposta. Ele se sentiu esperançoso. Chame a atenção dela, eles tinham dito. Envolva-a numa conversa. Essa era a melhor maneira de abordar uma mulher. Vamos ouvir, disse ele. Quando haviam distribuído o dom da eloquência, o seu nome tinha sido chamado por último.
Você está trabalhando na construção do Império do Vírus, disse Belice. De um fragmento patético. Hag opôs-se, ganhando gradualmente coragem. Mas, mais uma vez, ela reagiu como se não o tivesse ouvido totalmente. Eu lhe digo, deixe o Império do Vírus para trás. Todos vocês que estão trabalhando nele, retirem-se. Estou aqui para assumir o seu trabalho. Não foi fácil para Hag Cornus mudar dos pensamentos que nutria anteriormente para aqueles que lidavam com seu trabalho. No entanto, finalmente ele conseguiu dizer: ainda não terminamos, ainda há muitas manipulações para serem feitas. Ela olhou para ele. Não, essa não era a expressão certa. O olhar dela o queimou através do corpo dele. Chamas negras arderam nos olhos dela, um fogo infernal e escuro. Ele nunca tinha visto um olhar assim. E de um segundo para o outro, todas as ideias relacionadas com mulheres voluptuosas e outras coisas não celibatadas se afastaram. Que assim seja, repetiu ela com voz baixa e gutural. Eu ordeno. Coloque-se em segurança ou a sua vida será perdida. Os músculos de Hag Cornus falharam. Ele deslizou molemente de volta para a cama. Contudo, a centelha da revolta ainda brilhava na sua consciência. Ainda ardia nele, subconscientemente, a convicção de que não havia uma única mulher nesse universo da qual um homem tivesse que receber uma ordem. Veremos, disse ele fracamente. Porém, quando ele levantou os olhos, a mulher tinha desaparecido. Ele não tinha certeza se ela ainda havia ouvido a resposta dele. Ele tinha encontrado com ela já em outras já anteriormente, porque quando nós começamos aqui, isso aqui provavelmente é o segundo encontro dos dois. Ela tem interesse naquilo que eles estão fazendo, que é a construção exatamente do Império do Vírus. O Império do Vírus, que é aquilo que está empenhado o tal do Kyupo. Entendeu? Deixa eu ver se nós vamos ter aqui mais uma partezinha aqui. Aqui, ó. Aí tá falando, ele vai falar aqui dos outros membros da equipe, né? Dos três, etc. Aí vai aqui, ó. Kyupo era considerado um humanoide de acordo com a classificação xenobiológica. Entretanto, naquela época, quando Hag Cornus o vira pela primeira vez, o pesquisador parecia tudo menos humano para ele. Isso tinha de estar relacionado com a situação em que ele se encontrava com os outros 250, coberto de poeira dourada e possuído por uma ideia que gradualmente começava a se revelar fatal. O pesquisador de vírus tinha aproximadamente a mesma altura que Hag, 1,70 m. Possuía um tronco muito longo e se movia sobre um par de pernas curtas e robustas. Os seus braços também eram desproporcionalmente curtos para os padrões humanos. A cabeça se assentava num pescoço curto e grosso e parecia achatada, como se tivesse sido esmagada sob uma carga pesada. Um homem com cara de panqueca, disseram Sapri e Vistoi, batendo na sua cabeça de forma irritadiça. O cabelo preto parecia desalinhado, torcido em várias direções por numerosos redemoinhos. O nariz de Kyupo era pequeno e pontiagudo. Sua boca também era muito pequena para o gosto terrano. E quando os lábios se separavam, revelavam duas filas de dentes que pareciam cabeças de fósforo. Não que os fósforos ainda estivessem em uso no ano 426 NCG, novo calendário cósmico, né? Que eles montaram a partir do número 1000, né? Aí o novo calendário galáctico seria o mais correto, né? Eles montaram aí a partir do ano 0, eles suspenderam, aquilo que eu já falei, né? Eles suspenderam o calendário cristão. O calendário cristão, aí passou-se a ser o calendário galáctico, ano 0, 426. A partir do ano 0, não havia mais calendário cristão, aquele calendário cristão, antes de Cristo, depois de Cristo. A partir do novo calendário 0, aí esse aqui é o ano 426, para ser mais exato. Mas a imagem e a comparação tinham se mantido. Kyupo levou o relato de Hag Cornus bastante a sério. Há muitas coisas que têm de ser levadas em conta, disse o pesquisador de vírus. Por exemplo, o fato de não ter nenhum colega à sua volta há algum tempo, quero dizer, tirando o pequeno grupo com o qual veio para Isra Kendur. Aí nós vamos ter uma explicação aqui, que eu vou botar aqui na página, que é pra gente aqui, ó. Isra Kendur, ponto de agrupamento em uma tradução, a tradução seria ponto de agrupamento. Em termo da língua dos poderosos, pairava perto do centro da galáxia Norgantur e tinha sido materializado lá pelos encarregados dos cosmocratas para mais tarde servir de foco para o ressurgimento do Império do Vírus. Ninguém sabia, nem mesmo que Kyupo, há quanto tempo existia a nuvem de poeira cintilante e colorida. Tinha que ser há milênios, a julgar pelas lendas que haviam surgido entre as civilizações estelares na região. Isra Kendur era feita de pseudomatéria finalmente dispersa e revestida com energia psionica.
Fora isso que Kyuup dissera e também que a pseudomatéria era necessária para unir os componentes do Império do Vírus. A sua explicação tinha sido bastante complicada e quase incompreensível. Sapre Vistoy havia expressado de forma clara e concisa o que pensava ter compreendido no longo discurso de Kyuup. Eles precisam da poeira como cimento para os seus fragmentos. Deixa eu ver se eu tenho aqui mais uma passagem aqui. Que vai delinear 18. Na página 22 aqui. Essa aqui é boa. Kyuup tinha falado das funções do Império do... Vai ser esse resuminho que eu tinha falado há pouco, né? Kyuup tinha falado das funções do Império dos Vírus. Sua tarefa seria a exploração e processamento de informação. Servia como uma unidade de dados para os cosmocratas, que só ali poderiam encontrar respostas para as complexas questões que surgiam ao confrontar as forças destrutivas do cosmos. Um computador com o diâmetro de 5 horas-luz, tão grande quanto todo o sistema solar. A mente humana resistia à tentativa de compreender a riqueza de informações e a capacidade combinatória de um gigante assim. E mais, dissera o pesquisador de vírus, essa versão do Império dos Vírus era um anão insignificante em comparação com o primeiro Império, que estivera disponível para os cosmocratas muitos milhões de anos antes. Dizia-se que era tão grande como uma galáxia inteira. Ele não sabia muito mais sobre isso, apenas que o primeiro Império dos Vírus tinha sido perdido em uma explosão catastrófica cujas consequências o universo estava sofrendo ainda hoje. Hag Cornuz olhou fixamente para os indicadores do seu e aí vai dar aqui, né? Eles vão continuar aqui com a explicação aqui, que é o que eu quero pegar aqui basicamente daqui, ó. Esse aqui, ó. Deixa eu ver aqui. Isso. Deixa eu puxar aqui. Que vai ter exatamente esses pontos que vão movendo. Como eu disse no início, a partir desse episódio aqui, escrito pelo Kurt Marr, a partir desse episódio aqui, nós vamos ter as consequências. A gente vai separar duas vertentes aqui nesses primeiros 49 episódios. Vai ter a base, vai ser do Rubi Gelado, né, da Armada Infinita, do Rubi Gelado, e o Império do Vírus. Vão ser esses dois pontos, eles vão se encontrar lá na frente. Isso geralmente, para quem já tá macaco velho na série do Perry Rhodan, já sabe que ela tem duas frentes de história, né? Vai uma pro lado, cá, eles vão se cruzar lá na frente e vão se interligar, eles vão unir esses dois pontos lá na frente. Primeira vez, como eu falei, que nós viemos um ponto diferente depois de 3 episódios, exatamente esse aqui, da Maldição da Cosmocrata. Exatamente, e a partir daqui nós vamos ter essas duas linhas, né? Provavelmente vão ter vários episódios agora só fechando em cima dessa ideia aqui do Império do Vírus. Aqui, ó. Kyuup não tomou parte em nenhuma das discussões. Ele deixou a sala comunitária e voltou para o seu balão em uma das naves pequenas disponíveis para transporte dos pesquisadores de vírus entre os veículos de montagem. Os acontecimentos dos últimos anos passaram mais uma vez pela sua mente. Aqui eles vão fazer um resumo do que foi para trás. E muita coisa aqui, para quem não acompanhou, não é possível, né? Mas vamos lá imaginar que alguém tenha pego exatamente a partir desse episódio aqui e não pegou o ciclo anterior. Nós não trabalharam com o ciclo anterior. Se você não trabalhou com o ciclo anterior, você não vai, né? A Hansa Cósmica do número 1000, você então não tem ideia do que eu estou falando, né? Mais ou menos assim, parece papo maluco, né? Mas tudo isso que vai ser lido aqui aconteceu no ciclo anterior. Se você não leu, eu não acredito que você não tenha lido isso, né? Não é possível, né? Olha lá, ó. Entre os veículos de montagem, os acontecimentos dos últimos anos passaram mais uma vez para sua mente. A dificuldade de trabalhar em um projeto que ele mesmo só entendia parcialmente. Ele se lembrou do veículo de pesquisa meio queimado no qual fora encontrado pelos terranos, inconsciente, despertado com dificuldades e sem nenhuma lembrança de coisas que tinham acontecido antes. Apenas de sua missão ele ainda sabia, de uma forma vaga e nebulosa. Isso foi bem no início lá da Hansa Cósmica, episódio 1101, episódio 1102, por aí, 1103, nessa faixa. E certa quantidade de conhecimento tinha permanecido. Uma pequena parte de seu equipamento científico tinha sobrevivido ao desastre. Eles salvaram o que lhe ainda podia ser salvo e retornaram com os terranos para o mundo natal deles, o planeta Terra. No início, o encaravam com suspeita, provavelmente até o acharam louco.
Porém, pelo pouco que ele sabia sobre o seu passado, foram capazes de fazê-los entender que estava trabalhando em nome dos cosmocratas. E quando eles entenderam isso, de repente se tornaram mais acessíveis. Ele trabalhava com vírus, aqueles mínimos e indivisíveis blocos de construção do antigo império dos vírus. A sua missão era recriar um fragmento do império. Ele coletava vírus e os cozera juntos. Obtiveram o equipamento que precisava para suas experiências dos terranos. Ele os usara junto com os escassos instrumentos que tinha resgatado da sua nave de pesquisa meio queimada. O seu primeiro produto foi um desastre. Ele criara um monstro que devorava humanos e derrubara florestas, bem no início lá, bem da raça cósmica. Não poderia ter culpado os seus anfitriões se eles tivessem mandado fazer as malas. Em vez disso, eles financiaram uma elaborada expedição a Lockworth, onde ele poderia continuar suas experiências em isolamento. Lá ele finalmente conseguira criar um fragmento de vírus que satisfazia as exigências dos cosmocratas. Ovninautas o apanharam e o transportaram com um traje do Drugum para Srakedur, que é exatamente onde ele está agora, um lugar que ele iria conhecer muito mais tarde. Nesse interim tinha aparecido Isrimavo, uma garota misteriosa com alguma ligação enigmática com o fragmento de vírus que ele tinha criado. Kyupo finalmente voltará à Terra para lidar com os mecanismos de vírus trazidos da Sol de uma galáxia alienígena chamada Vai-Coast. Os solanenses chamavam as estranhas estruturas parecidas com insetos de Spuds. Ele reconhecera nela o resultado de tentativas anteriores de criar fragmentos de vírus. Isrimavo havia desaparecido nessa época. Em seu lugar aparecera Gezil, uma jovem de beleza encantadora que a Sol tinha apanhado em algum lugar na periferia de Vai-Coast. A semelhança entre o comportamento de Isrimavo e Gezil era marcante. Desde o primeiro momento, Kyupo tivera a impressão de que Gezil o considerava seu inimigo e o fragmento, que há muito tempo tinha sido rebocado, como sua propriedade. Finalmente, o chamado chegara. E Srakendur era o destino, onde ele está nesse momento. 90 milhões de anos-luz era um pulo de gato para o meio de transporte utilizado pelos cosmocratas. Kyupo pousara na galáxia Norgantur. Ela também era o lar do planeta Quarat, no qual se encontrava a Catedral Kes-Dishan, onde Perry Rhodan e Jen Salik tinham recebido a consagração de Cavaleiro das Profundezas, um antigo santuário diretamente relacionado com o trabalho dos cosmocratas. Porém, o destino de Kyupo não era Kirat, mas a nuvem luminosa Srakendur, em cujas profundezas, nesse interim, os ovninautas tinham recolhido milhões de fragmentos de vírus feitos por um exército de pesquisadores de vírus em toda a vastidão do universo. E agora, pela primeira vez, ele ganhara uma visão geral de todo o projeto, de todo o escopo do gigantesco empreendimento de criar um mecanismo de informação cujo poder superava qualquer coisa que o cosmos já havia visto. Ele estava tonto com a enorme escala do empreendimento, mas ficou entusiasmado desde o primeiro momento. Tinham passado longos meses desde então. O projeto estava quase concluído, mas algumas semanas e os cosmocratas teriam à disposição um aparato ao qual nem mesmo as questões mais profundas da ordem cósmica conseguiriam resistir. Só mais umas semanas. Aí apareceu lá a mulher, né? Apareceu a mulherzinha e ela simplesmente disse que não, que todo mundo tinha que abandonar, o projeto, né? Você abandona o projeto porque simplesmente não assim, ela vai ameaçar todo mundo. Ela vai ameaçar todo mundo, ela vai querer que todo mundo saia, porque ela quer exatamente o Império de Vírus para ela. Vai ter toda uma explicação por que a Belice, né, essa tal de Belice, porque ela quer isso. Mas eu não vou abrir essa parte, tá? Eu não vou abrir essa parte, porque eu digo assim, importante que se leia. Só que o que vai acontecer? Quando o Império do Vírus estiver praticamente tudo destruído, essa Belice estiver tomando conta do pedaço, vai acontecer que essa Lissa Montelf, ela vai ter sido deixada para trás, né? Depois que praticamente tudo se destruindo, tudo indo pro buraco, e essa Belice englobando o Império do Vírus para ela, essa Lissa Montelf vai ter ficado para trás e ela vai sofrer um acidente, e quando todo mundo estiver indo embora, estiver lá largando lá abandonando, que eles não têm nenhuma chance de nada contra essa tal de Belice,
Aí ele vai falar, não, eu não, esse rádio cornudo, ele vai falar, não, eu vou lá, ficou a mulher para trás, né? Eu não vou deixar ela para trás. Então todo mundo vai embora e ele fica lá no Império do Vírus. Aí vai tentar salvar ela, entendeu? Só que seguinte, ele vai tentar salvar ela contra todo um armamento que essa Belice vai jogar em cima dele. Ele assim, a ideia é tentar salvar. Quando ele já tá nas últimas, que o negócio realmente tá, ele encontra a mulher, né? Mas ele vai estar assim, a situação vai estar completamente perdida. Quem aparece? O Sapri Vistoy, mais um, né? Que ficou para trás, falou assim, não vou deixar de forma alguma que vocês dois se sacrifiquem. Eu também, quem vai se sacrificar também sou eu. O negocinho pro buraco, né? O negocinho pro buraco. Eu não vou deixar vocês se sacrificar sozinho aqui, porque não é da minha natureza, né? Esse tipo de coisa. Entendeu? Aí eles vão enfrentar exatamente essa Belice. A Belice. Mas eles vão conseguir escapar, obviamente. Eles vão conseguir escapar. Aí eles vão saber a história todinha dessa Belice. Quem é essa Belice, né? Quem é essa Belice? O nome dela, como eu falei, tá lá nos créditos lá do ciclo 17, a Armada Infinita. Se você quiser, procura lá. Mas eu não vou dizer aqui, eu sou chato, não vou falar, porque, assim, senão aí eu vou quebrar assim, não sei nem como é que eu vou fazer nos próximos, quando tiver que falar o nome dela, mas pelo menos nesse episódio aqui eu não vou dizer, tá lá, é uma deusa indiana, deusa da destruição, mas eu não vou falar o nome aqui, não vou. Ele vai dar todo o resumo, e o interessante aqui é que muitas coisas vão se delinear com relação a algumas coisas que estavam obscuras no passado, na própria leitura mesmo, né? Com relação ao próprio ele ou aquilo, a entidade, né, dos cosmocratas que, entre aspas, rege o sistema solar, lá de muitos e muitos anos, vai dar uma ideia de quem é esse ele ou aquilo. Finalmente, né? Finalmente nós vamos ter porque sempre foi uma entidade muito misteriosa, né? Uma entidade misteriosa com poderes de quase de um deus, uma coisa assim muito, né, deificada. Aqui nesse episódio vai dar uma ideia das origens desse ele ou aquilo, dessa entidade que deu a imortalidade pro Perry Rhodan lá atrás, no episódio 17, lá atrás, o imortal. A entidade vai dar uma imortalidade relativa, depois vai dar um aparelho para ele ser imortal junto com a equipe, aquela coisa toda. Mas aí a gente vai ter uma ideia do que é essa entidade, as origens, né? E assim, acredito eu que o próximo episódio, o emissário do imortal, que esse imortal é o ele ou aquilo, ele vai mandar um indivíduo que nós conhecemos bastante, mas eu não vou abrir quem é. Nós conhecemos bastante desde o início, lá do princípio, lá do episódio, os episódios 4, 5, 6, lá atrás, lá em 1961, bem lá atrás, né? Esse indivíduo teletemporador, né? Não vou falar o nome dele aqui, que ele vai ter uma. Eu não li ainda, tá, gente? Eu não li. Mas ele vai ter uma. Ele vai novamente reaparecer. Ele reaparece de 100 em 100 episódios, né? Ele costuma aparecer. Como ele tinha sido absolvido, ele ou aquilo absolveu ele, né? No ciclo anterior. Dessa vez ele retorna para voltar ao planeta Terra. Já tô adiantando o episódio 1115, que eu nem li, hein? Mas como eu li os resuminhos, né? Eu nem li o episódio, já vou falando mais ou menos do que se trata. O mais importante é sempre ler. Deixa eu ver. Então vai ter esse resumo da ideia desses cosmocratas, essas entidades. Vai falar exatamente da origem dessa tal de Belice, o nome verdadeiro dela. Esse tal desse... eles vão ter a ajuda desse Geredos. Esse Geredos vai tentar bater de frente contra essa entidade, mas não vai dar em nada, né? Eles vão perder, porque ela vai conseguir... Ela é muito, muito mais poderosa do que eles. Eles não têm a menor chance de conseguir derrotá-la, mas eles tentam. Eles são salvos por esses Geredos. Esse Geredos simplesmente vai entrar em atrito com essa Belice, vai ver se consegue derrotá-la, mas não dá, não tinha como, e ela vai dominar esse Império do Vírus, que é exatamente o que ela estava querendo. Eles tentaram destruir o Império do Vírus, destruir completamente, para ver se botava ela de escanteio, mas ela dá uma volta nos caras, né? Ela dá uma volta nos caras, nesses Geredos, em todos os que estavam trabalhando ali, mas não dá certo.
e ela fica sendo dona exatamente desse império do vírus. O que vai vir disso? Ela promete destruir o planeta Terra, né? A ideia dela é destruir, ela diz que vai fatiar o planeta Terra em várias partes, né? Bem danada, o ele ou aquilo tá completamente jogado para escanteio. Então a ideia dela é simplesmente agora se voltar contra o planeta Terra e destruir o planeta Terra. É a ameaça dessa entidade Belice ou três pontinhos, que eu não vou dar o nome aqui e não vou dar o resumo, beleza? Então, ó, curta o vídeo, se inscrevam no canal Paulo Darwin 1970. Semana que vem nós vamos voltar para o emissário do Imortal, né, o 1115. Tá a fotinha aqui, ó. Tá o quadradinho aqui, eu botei a fotinha aqui do episódio. Episódio 1115. Nós vamos estar lá semana que vem, domingo que vem, mais uma vez, se Deus quiser. Beleza? Então, ó, curta o vídeo. Nós aqui fechamos um pouquinho sobre o episódio 1114. Falei bem en passant, né? Deixa eu pegar aqui a capinha dele aqui, ó. Deixa eu botar aqui, ó. A maldição da Cosmocrata, esse aqui, ó. Esse episódio aqui, que é o 1114, beleza, gente? Então curta o vídeo, se inscrevam no canal e comentem. Perry Rhodan, 1114, do Curtimar, a maldição da Cosmocrata. Eles constroem o novo império do vírus e o mal desperta, que é a tal da Belice ou a entidade três pontinhos aí. Procure que você vai saber. Beleza, gente? Curta o vídeo aí. Valeu. Até a próxima. Até semana que vem. Domingo que vem tem episódio novamente, hein? Valeu. Tchau.